Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e hoje o nosso tema é um fantástico caso de mediunidade de efeitos físicos. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando para que mais pessoas possam ter acesso a esses conteúdos, tranquilo? Muito bem, antes de nós começarmos, recadinho rápido. Você que é inscrito aqui no canal, se porventura for psicólogo, tiver o seu CRP ativo, eu tenho um convite para você. Você gostaria de participar de um grupo de psicólogos que também tem trabalho na seara da espiritualidade? Se você tiver interesse em participar, envie um e-mail para vozespiritualista@gmail.com que a gente conversa, tranquilo? Muito bem. Hoje nós vamos trazer aqui mais um caso do livro Umbanda e o Poder da Mediunidade, escrito por Mata e Silva, e que é um caso muito interessante sobre fenômenos que nós não vemos mais hoje em dia. Praticamente foram extintos, que são fenômenos de efeitos físicos muito impressionantes. Esse caso está na página 153 do referido livro, Caso H, que eu vou começar a ler aqui para vocês. Vamos lá. Para que o leitor compreenda por que estamos tão a par de tantas coisas do meio umbandista, é bastante informarmos que temos levado a nossa vida metido nisso, vendo tudo, pesquisando tudo, e que conhecemos centenas de terreiros, não só daqui da cidade e de todo o estado do Rio de Janeiro, como de vários estados do Brasil. E temos também, por força dos simpatizantes da nossa escola, as nossas obras, um vasto serviço de informações espontâneas, quase que de todas as partes do Brasil, por onde nossos livros são difundidos há anos. Agora vamos relatar o caso de um médium, também mulher, talvez sem par até o momento no setor umbandista. Aqui um parêntese. O Mata e Silva mantém a palavra médium, tanto para homem quanto para mulher. Então ele fala o médium, independentemente do sexo do médium, que no caso é mulher. Beleza? Esse médium era uma mulata, senhora viúva, sem filhos, baiana de nascimento e que tinha um orgulho de haver nascido em pleno meio-dia e dentro da igreja do Senhor do Bonfim, na Bahia. Para nós, foi um dos mais raros e perfeitos aparelhos de incorporação na fase de inconsciente que já vimos. Além disso, tinha mais um dom extraordinário, a faculdade mediúnica de um tipo de transporte, pelo qual fazia objetos virem de lugares distantes, os quais eram retirados pelas entidades do médium pela sua boca. Era assistida principalmente por duas entidades que se identificavam como Caboclo Cipriano e Tupanzinho, uma criança. Os que assistiram às sessões desse médium convenceram-se das maravilhas produzidas pela mediunidade dessa senhora B. Tinha, como frisamos, esse dom de acréscimo, o transporte, e as suas entidades protetoras eram de tal força, de tal conhecimento, que por inúmeras vezes, atendendo dos mais simples aos mais complexos pedidos, procediam à materialização de flores e outros objetos no recinto da sessão, tudo visto a olho nu, todo mundo via, recebia e levava para casa. Dentre os vários casos de que tomamos conhecimento, vamos relatar apenas esses. Uma pessoa com quem mantive relações deve possuir ainda uma guia ou colar que o Caboclo Cipriano, numa sessão, mediante pedido dessa pessoa, foi buscar no rio Amazonas, em local onde sabia encontrarem-se muitas, provenientes das primitivas tribos que por ali existiram. Para realizarem o transporte, sentavam o médium no chão, inclinando-lhe o rosto bem para trás, como para deixá-lo adormecido, e desincorporavam, para voltar em 15,
20 minutos após, incorporando-se, é claro, dizendo: podem receber. Então, abriam a boca do médium e tiravam o objeto, colar, flores, ervas e outras coisas mais. Para quem nunca viu semelhante coisa, parecerá irreal, fantástico, ficção. Não importa o que possam pensar. Se quiséssemos ou se houvesse conveniência, poderíamos citar muitas pessoas que ainda têm esses objetos. Uma pessoa com quem ainda mantemos relações também mereceu um colar trazido de longe pelo transporte. Então, aquela entidade criança de nome Tupanzinho fazia as coisas mais incríveis desse mundo, incorporado no médium. Inúmeras vezes, nas sessões a que comparecia, dava de brincar de esconder e apagar as luzes, apenas estalando os dedos. Mas o caso que mais nos impressionou foi esse relatado por diversas testemunhas oculares. Um cidadão judeu tinha um tio que, falecendo, deixou-lhe sua fortuna. Mas certo documento, por uma circunstância qualquer, fora enterrado com o defunto dentro do bolso do paletó. É possível ao leitor imaginar a tremenda aflição que se apoderou do judeu diante dessa situação? O homem se lastimava, se desesperava, andando de Seca a Meca, diante da possibilidade de perder a herança, por ter ficado sem meios de comprovar seus direitos. Alguém o levou à sessão de Dona B, em desespero de causa, na esperança de um milagre qualquer. O cidadão judeu não acreditava em coisa alguma relacionada com isso, mas foi à sessão, e a certa altura falou com Tupanzinho sobre a questão. A criança incorporada riu, brincou e disse ao judeu que ia ver o que podia fazer. Subiu, desincorporou e voltou uns minutos depois dizendo que ainda tinha jeito, mas que providenciassem bastante cânfora para o ambiente, porque o embrulho do papel vinha com mau cheiro. Aqui é que foge completamente de toda a literatura conhecida sobre fenômenos de transporte e materialização, visto casos assim serem incomuns. O fato é que essa entidade criança, o Tupanzinho, depois que viu o ambiente saturado de cânfora, disse que ia buscar a papelada, e foi. Dentro de alguns minutos, ei-lo de volta, e começou a tirar pela boca do médium, sistema comum de transporte de materializar coisas e objetos usados pelas entidades, a tal papelada que já exalava realmente fétidos odores. Logo foi posta de mistura com pedras de cânfora numa corrente de ar, depois foi entregue ao interessado. Era de ver a excitação do judeu, pois logo reconheceu pela capa cinzenta de um dos seus documentos os papéis que julgara irremediavelmente perdidos. O homenzinho tremia, chorava sem controle, tal a emoção. Mas voltando a si, quase sem palavras para agradecer, saiu às tontas em busca de sua herança. Descrevemos essas coisas para mostrar ao leitor a beleza que era a mediunidade dessa senhora B e para contar agora como perdeu tudo isso e como também os crentes de seus trabalhos ficaram sem os benefícios dessa sua extraordinária faculdade. Como dissemos no início, essa senhora B era viúva, sem filhos, tinha uma vida calma, até com relativo conforto, pois espontaneamente todos os seus filhos de fé a ajudavam. Tudo ia nesse pé, quando surgiu na vida de Dona B um candidato a seus amores, pois era ainda bem sacudida e vivia solitária. Nada mais justo, pois, que ela desejasse um companheiro. Caboclo Cipriano, inteirando-se da situação, alertou seu aparelho para a inconveniência da ligação com aquela pessoa. Mas não obstante esse e outros avisos, Dona B não abandonou a pretensão, e o caboclo disse que não ia forçar seu livre-arbítrio, de vez que nem o próprio Oxalá assim fazia. Isto é, não podia nem devia cercear a livre manifestação emocional e sexual de seu aparelho. Porém, chamou o candidato à mão do aparelho e fez-lhe ver umas tantas coisas,
inclusive que não interferisse de forma alguma na função mediúnica de seu aparelho. O candidato, Sr. B., profundamente ignorante dos assuntos espiríticos, nos primeiros meses não se intrometeu diretamente, mas se notava que não estava vendo tudo aquilo com bons olhos. Parecia ter um ciúme doentio de Dona B, em relação com as pessoas que giravam em torno de seus trabalhos. Assim começou a forçar Dona B a acabar com aquilo. Ela foi se deixando convencer e foi espaçando as sessões, até que numa certa sessão, Caboclo Cipriano decidiu a parada. Chamou o companheiro de Dona B e a pessoa de maior confiança dela e deixou a questão assim definida. Para o Sr. D, o companheiro, disse que, se Caboclo não podia mais montar seu cavalo, também ele não iria mais montá-lo. E mandou que escolhessem de vez, pois ou continuava as sessões ou levaria seu aparelho Oló. Para ela, seu aparelho deixou o seguinte e último aviso: ou continuaria com as sessões de qualquer maneira, mesmo que tivesse de se separar do Sr. D, ou podia contar que o caboclo ia levá-la Oló, isto é, iria desencarná-la. Dona B, empolgada com esse amor, pouca atenção deu ao caboclo, talvez influenciada pelo companheiro. Passaram-se uns 3 meses quando correu a notícia de que Dona B estava muito doente. Alguns de seus filhos de fé compreenderam o caso e tudo fizeram para obter uma lei do caboclo para Dona B. Não houve jeito. Ela desencarnou, cumprindo-se o que havia dito a sua entidade responsável. Nem ele, caboclo, nem o companheiro dela, Sr. D, montariam mais o cavalo, nem de um jeito, nem de outro. Entretanto, o caso não ficou encerrado apenas nisso. O ex-companheiro do médium, após uns meses deste acontecimento, foi colhido por um carro e ficou aleijado das 2 pernas. Ainda relacionado com esse caso, vamos revelar mais o seguinte: a esposa do Sr. A, que tinha especial devoção por Tupanzinho, desejou por nosso intermédio fazer uma oferenda festiva a essa entidade criança, de doce e outras coisas mais, como um preito de saudade, de devoção. No dia dessa oferenda, dessa distribuição de doces em louvor de Tupanzinho em nossa tenda, quisemos salvá-lo com um ponto adequado, fora dos mais conhecidos e já batidos, mas nada nos vinha à ideia, quando subitamente ouvimos um cântico penetrar nossa audição. Logo compreendemos ser Tupanzinho quem o cantava, e o fomos repetindo alto, e todos acompanharam assim: Tupã, olha seu Tupanzinho, que desce lá do céu azul, trazendo a luz de Oxalá, aqui para dentro do Congá. Não faremos comentários sobre a dita disciplina imposta pela entidade caboclo. Nesse caso, visto já termos explicado antes essa questão de responsabilidade mediúnica, de ordens e direitos de trabalho, de carta branca, etc. Apenas finalizaremos dizendo já termos testemunhado dezenas de casos disciplinares sobre aparelhos, de todos os modos que a corrente astral de Umbanda é coisa muito séria. Brinca com fogo quem quer. Esse é o caso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu já gravei um outro caso aqui desse mesmo livro chamado Quando a Entidade Desencarnou Seu Médium, em que lá ele explica um pouco esse processo. Mas, enfim, o que eu queria focar aqui é a mediunidade de efeitos físicos, né? Que coisa incrível. Imaginem vocês testemunhar fenômenos dessa natureza. É uma coisa realmente de impressionar. Pena que hoje em dia a gente só pode ler sobre isso, né? Ao invés de ver fenômenos dessa natureza. Mas, enfim, para quem não conhecia, fica aí o relato para apreciação de todos. Vou parando por aqui. Um abraço. Até a próxima.